No final do mês, na série que nós mostramos sobre as invasões, nós trouxemos essa situação que é muito preocupante. Boa parte das ruas da capital não são oficialmente públicas. E o que preocupa não é só porque pode acontecer com essas ruas no futuro, não. Agora, no presente, isso já é uma dificuldade para os moradores de cada comunidade em que elas estão. Reportagem de Eduardo Cristófori para esclarecer um pouco melhor essa situação. Olha só o que pode acontecer com quem compra terreno em loteamento irregular. Você pode ser obrigado a fazer um percurso muito maior do que o previsto para chegar até em casa. É que mesmo quando os vereadores dão nome às ruas, boa parte delas não são incorporadas ao patrimônio do município. Logo, essas áreas, elas seguem pertencendo ao proprietário original. Aqui, o proprietário original decidiu construir um muro no meio da rua, bloqueando o vai e vem dos carros. O nome disso aqui chama-se Lázaro de Oliveira Souza, ele continua lá, ó. E aí simplesmente trancou a rua. E aí vocês sempre estão pulando o muro. Sempre pulando o muro. E se eu te disser que mais da metade das ruas de Florianópolis pode acontecer algo semelhante? Mas é o fim do mundo, cara, me desculpe. É o fim do mundo uma coisa dessa. Esta foi a explicação dada pelo promotor de justiça Paulo Antônio Locatelli. O que vale é a matrícula, o cartório de registros. Lá estava averbado em nome do proprietário do imóvel. O imóvel é dele, ele pode usar como bem entender. É claro que se aquela rua fosse o único acesso para as moradias, ela precisaria daí que o município fizesse uma intervenção e incorporasse, se fosse o caso até mesmo hoje em dia, indenizando esse proprietário. A falta de regularidade dessas ruas, como vias públicas, pode levar as pessoas a, daqui a pouco quero incorporar isso, botar uma cancela, um muro, uma cerca e dizer, isso aqui não é mais rua a partir de agora. A prefeitura diz que está tentando resolver o problema que já dura décadas. Mas a gente encara como uma dupla infração, no caso, o parcelamento irregular da terra, em que tu dividiu um terreno em diferentes propriedades, já se trata de uma infração. E agora retirar essa conectividade de serviços públicos, a organização e os investimentos que têm que ser feitos para melhorar os bairros, me parece que não é a solução mais adequada a curto e a médio prazo e principalmente a longo prazo para a organização da cidade. E isso não afeta só o vai e vem das pessoas. Alguns serviços públicos também são prejudicados. Se uma rua é irregular, um serviço público tem dificuldade de chegar, até porque ela não existe tecnicamente para a prefeitura. Então, dificuldade de calçamento, se ela não for oficial, ela não pode ser calçada. Então, vários serviços não chegam nessas ruas que não são oficiais. Tem comunidades que não tem jeito mesmo, nem rua tem. O seu Antônio mora há quase 40 anos no Alto da Boa Vista, na região do Saco dos Limões. Para receber as encomendas, ele conta com a boa vontade de um comerciante. E para o lixo ser coletado, tem que caminhar. Para descer é bom, para subir é que é medonho. Para descer o cara desce qualquer monte de lixo, o cara desce. Agora para subir, se fosse para subir o lixo, o cara tá lá, cara. O carteiro funciona? O correio chega? Correio não chega não, ele vai no balo do homem ali. A CONCAP diz que está sempre tentando se adequar à demanda, mas não há planejamento capaz de dar conta do crescimento desordenado promovido pela clandestinidade. Nós temos veículos menores, sim, com equipes que a gente chama de puxada. Eles têm um saco de ráfia que sobe nas comunidades com dificuldade, trazem até essa caminhonete e transportam. Esse é um serviço que nós temos que ampliar porque essas comunidades, infelizmente, vêm crescendo muito e sempre de difícil acesso. E a CONCAP tem se adaptado a essas realidades na cidade. A CONCAP tem mapeado as áreas e feito estações de coleta próximo às ruas em que o caminhão não entra. Só que muita gente não respeita as regras e, por conveniência, acaba levando a outros pontos. Este aqui, por exemplo, está recebendo um volume de lixo bem maior do que a sua capacidade. Moradores da Serrinha reclamam que falta conscientização de alguns vizinhos. Tem rua estreita demais e outras que o caminhão poderia passar, mas não entra porque tem carro estacionado no local proibido. Está muito ruim para a gente se deslocar aqui. Cada vez que a gente quer jogar lixo, tem que vir toda a vida aqui. Às sexta-feira realmente está tudo trancado isso aqui, ó. É frase feita, mas sempre atual. O barato pode custar caro. Sim, para muita gente, morar em uma construção clandestina foi o que o bolso conseguiu pagar. Mas dá para tentar regularizar, seja um imóvel de baixa ou alta renda. É o ir e vir que está em jogo. E alguns serviços essenciais também. Bem, a gente está trabalhando num conjunto de casos já estabelecidos junto com o Ministério Público. Então, existe já alguns projetos pilotos, são várias ruas que já estão sendo tratadas nesse âmbito. E a gente tem um grupo de trabalho, sim, que tem absorvido as demandas e agora está organizando todos os procedimentos, separando o que é reurb social
de reurb especial, aqueles casos que têm problemas ambientais, para que deem caminhos diferentes e soluções diferentes para cada caso.